Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 30 do Agrocast FAG. E hoje a gente vai conversar sobre como a produtividade das culturas tem a relação aí com a acidificação do solo. A gente vai saber um pouquinho mais sobre esse assunto com, hoje, a Copacol, que está aqui com a gente, né? O Vaney Tonini, aqui, supervisor de pesquisa do CPA da Copacol, está aqui com a gente. Hoje uma data especial, né, Isa? Isso aí, hoje a Copacol está de aniversário, completando 60 anos e veio aqui comemorar com a gente. Com certeza, seja bem-vindo, Vaney. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês, é uma satisfação também estar fazendo parte dessa história da Copacol. A Copacol tem essa raiz, né, de acolher pessoas que vêm de várias regiões. Eu sou um caso desse, né? Vim lá do Rio Grande do Sul para fazer estágio final de agronomia da faculdade, né? E estou aqui, ingressei na Copacol e fui uma escalada dentro dela, né? E hoje faço parte do time com muito prazer de estar trabalhando nessa cooperativa que traz orgulho para a região e também supera vários desafios que a gente tem observado e ao longo do tempo na agricultura e também em outros setores. Que legal, que legal. A Copacol é um exemplo realmente, né? Uma potência aí. A gente tem números aqui que selecionamos junto com a nossa produção. São mais de 16 mil colaboradores, né? 7,8 mil cooperados e desde 1963 fazendo história, né? Isso é muito bacana. A Vaney representando, então, hoje aqui também como supervisor do Centro de Pesquisa Agrícola, como a potência da pesquisa também faz a diferença para a nossa região, né, Vaney? Com certeza. A gente tem como a experimentação agrícola como um norte para nós da área agrícola, né? Então, tudo aquilo que a gente vai testar e vai estar depois montando uma recomendação, aquilo que vai chegar até o produtor passa pelo crivo da pesquisa. A gente tem, nos últimos anos, observado anos cada vez mais desafiadores. A gente tem enfrentado vários anos com intempéries. E aí a pesquisa ela é fundamental para a gente estar definindo quais são as melhores cultivares, quais são os melhores posicionamentos, né? Quais são os melhores manejos que a gente pode fazer e para a gente estar evoluindo em um cenário em que a agricultura, para nós, ela está cada vez sendo mais intensa, principalmente aqui para a região oeste do Paraná. A gente vive aí 2 culturas anualmente, então a gente tem alguns processos que acabam se intensificando bastante. O que a gente vai falar hoje aqui, que é a acidificação dos solos, é um deles, né? Mas a gente tem vários outros. A gente acaba selecionando plantas daninhas, insetos resistentes a um ritmo bastante acelerado. E a pesquisa, ela acaba sendo um norte, né, para direcionar para aquilo que a gente pode estar aprimorando dentro dos nossos cultivos agrícolas. Com certeza. E então, para a gente falar um pouquinho, né, continuar falando aí do projeto, do trabalho de vocês, dessa equipe que faz parte do Centro de Pesquisa, eu queria até que a nossa equipe colocasse algumas imagens aí na tela. Então, esse que é o Centro de Pesquisa aí na cidade de Cafelândia, né? Exato. Como é que funciona, então, esse trabalho de vocês? Conta aí pra gente, para quem está acompanhando as imagens, né? A equipe grande lá trabalhando sempre em conjunto. Exato. A gente tem uma equipe de pesquisadores, né? A gente está separado por áreas. No meu caso, eu fico com a área de pesquisa de solos e fertilidade, né? E também a parte de híbridos de milho e cultivares de soja, mas a gente tem outros pesquisadores específicos. A gente tem um pesquisador que fica focado na pesquisa de qualidade de grãos, tudo aquilo que é produzido no campo, que vai abastecer as nossas integrações, como, por exemplo, tanto milho quanto soja, né? Existe um pesquisador específico para isso, que ele vai estar olhando para a qualidade desses grãos. A gente também conta com um entomologista. Os últimos anos foram bastante desafiadores no cenário, principalmente de milho, né? A gente teve praga nova surgindo aqui na região, então a gente teve muito desafio em entender como ela se comportava e como a gente poderia estar trabalhando com ela sem estar prejudicando a nossa produtividade. A gente também conta com um fitopatologista. A gente tem algumas doenças específicas aqui da nossa região, né? Principalmente na soja, a gente tem aquelas doenças que estão presentes todo ano, né? Aquelas doenças que a gente costuma chamar de doenças de final de ciclo, mais especificamente as manchas foliares, né? O ano passado foi muito desafiador no final do ciclo com a volta da ferrugem, que a grande maioria dos anos passados a gente não teve isso em uma pressão tão alta, né? Então a gente tem uma pessoa também que está olhando para isso, né, para ajustar esse manejo.
E a gente conta também com um pesquisador de herbologia. Como eu falei no início, né, a gente tem bastante processos de aceleração, né, aqui, principalmente de resistências, né? Então, a gente também está de olho nas plantas daninhas que estão resistentes na nossa região. A gente começou aí com buva, com capim amargoso, que tomou uma proporção bastante grande na região, né? E hoje a gente já está olhando para outras plantas que estão surgindo aí também, e é um desafio muito grande. As plantas daninhas, nos próximos anos, elas têm uma tendência a estar tomando um pouquinho da conta do nosso cenário, tomar um pouquinho mais de atenção, né, daquilo que a gente tem observado, né? Antigamente a gente conseguia resolver muitos problemas de planta daninha com poucos produtos, né? E hoje a gente tem que olhar para o sistema de manejo, aquilo que a gente pode melhorar dos nossos processos em si. Como, por exemplo, a gente tem a intensificação dos cultivos, mas também a gente tem plantas de cobertura que estão entrando no nosso sistema. Isso acaba beneficiando a planta daninha, é uma das que vai estar ajudando a ser manejada com essas plantas de cobertura, né, nos controles. E também em outros processos, né? Que a planta de cobertura ela também interfere diretamente na qualidade do nosso solo agrícola. Então, a gente tem essas missões, né, de estar olhando e ajustando aquilo que realmente faça sentido, aquilo que tem aplicabilidade no campo e o produtor possa ter cada vez mais rentabilidade nos seus negócios. Sim. Isa, o que eu consigo perceber assim do que o Vanei está trazendo é que a agricultura como um todo e a produção de grãos, ela exige toda essa integração de processos, com foco principalmente, né, em, claro, qualidade dessas plantas, qualidade da produção e também qualidade do solo, que é o que a gente vai falar aí hoje. Você começou falando da cobertura. A cobertura também vai ser extremamente importante para trazer mais nutrientes para esse solo, para tornar esse solo mais equilibrado aí, mais saudável, né? Exatamente, né? A gente teve na nossa região solos com teores elevados de argila, né? E esses solos, com o tráfego intensivo de máquinas, né? A intensificação dos cultivos com duas safras, né? Tanto milho e soja ou milho e trigo, acaba fazendo com que a gente trafegue mais nas áreas, né? E muitas vezes numa situação onde o solo não está ideal para ser trafegado. E a gente tem os processos de compactação do solo. A gente teve como exemplo a safra de soja que foi semeada na safra passada, foi com solo fora da umidade ideal. A gente semeou com umidade bastante elevada, né? E isso acaba acelerando processos de compactação. No momento que a gente foi tirar do campo essa soja, também era um período bastante chuvoso, coincidiu com um período de fevereiro a março, onde a gente teve bastante chuva. E aí a colhedora entrando novamente com o solo que não estava ideal. E nesse momento a gente já fez a instalação da cultura do milho. Então a gente teve vários momentos, pelo menos 3 momentos em que a gente entrou na lavoura para fazer semeadura ou colheita, que a umidade do solo não estava ideal. E as plantas de cobertura, eu vou citar aqui como um exemplo, que é o consórcio, né, que a gente vê que está ganhando espaço e está crescendo na nossa região, né, consórcios de milho com braquiária, vem justamente de encontro a isso, né, fazer com que essas camadas adensadas, que normalmente elas estão localizadas abaixo, né, de onde não tem ação de discos de corte da semeadora ou mesmo sulcadores de semeadora, né, normalmente tem essa camada mais adensada, a gente consegue colocar uma massa de raiz muito maior e fazer com que a gente crie mais espaços porosos para que a raiz da cultura principal ela consiga se desenvolver e ocupar melhor esse espaço. Vanei, para a gente continuar aqui no nosso assunto, acho que vamos começar do básico para explicar para o público o que é a acidificação do solo, que a gente tanto fala, tanto comenta, corrige, né? Exato. A acidificação dos solos agrícolas ela é um processo que está lá desde o início na formação do solo. É um processo intrínseco, né? Todo solo que a gente cultiva aqui na nossa região e também não só na nossa região, se a gente pegar o Brasil como um todo, ele tem uma tendência a ser um solo que tem um teor elevado de acidez. Então, é intrínseco, está lá desde os processos de formação. Mas o que a gente tem observado nos últimos anos e que é de extrema relevância, a gente precisa estar corrigindo os solos constantemente. De que maneira? Quando a gente olhava lá no início do plantio direto, a gente migrou de um sistema de plantio convencional, onde a gente fazia aração e gradagem das camadas superficiais de solo, e a gente migrou para um sistema de plantio direto. E nisso também, as correções de solo, elas fizeram essa migração. Antes a gente incorporava calcário, né? A gente
fazia todos os métodos de incorporação, com arado, com grade, e aí a gente incorporava esses corretivos no solo e fazia uma correção, normalmente até 15, 20 centímetros de profundidade. No momento que a gente migra para o sistema de plantio direto, as áreas, elas foram corrigidas, ou ao menos elas deveriam ter sido corrigidas, né, para migrar desse sistema convencional, corrigindo a camadas mais profundas, né, também respeitando em torno de 20 centímetros, que é normalmente onde a gente tem a ação realmente de discos, né, tanto de grades quanto arados principalmente, né. Que é aquela camada superficial ali dos 20 centímetros que vai sentir mais esse impacto. Exato, e a gente deveria ter corrigido ela para migrar. Nem todas as áreas fez isso. Muitas vezes a área estava num sistema de plantio convencional e migrou para o sistema de plantio direto. E aí, no sistema de plantio direto, a gente prevê o revolvimento apenas na linha de cultivo. Então, você não pode mais mexer nele. Não que não possa, né? Mas a gente pode mexer em casos extremos onde a gente observa baixas produtividades e também acidez excessiva em profundidade, né? Então, isso é uma prática que deve ser adotada com muito critério, né? Mas ela pode, sim, daqui a pouco, ser uma prática que possa ser efetiva em casos extremamente específicos, né? Mas, olhando para o cenário que a gente observa hoje, quando a gente produzia lá atrás, no início da década de 90, quando migrou-se do sistema convencional pro direto, as produtividades elas eram muito mais baixas. Então, você corrigia o solo e você podia ficar 5, 6, até mais tempo sem reaplicar calcário. Então, a frequência da correção de solo ela era muito mais baixa. E o que a gente observa nos últimos anos? A intensificação dos cultivos faz com que a gente tire muito mais produção numa mesma área. Né? Então, a gente aumentou a produtividade das culturas numa mesma área. Quando a gente olha de maneira geral, para a gente produzir 70 a 80 sacas por hectare de soja, hoje não é nenhum desafio, mas lá atrás era. Hoje, para a gente produzir 140, 150 sacas de milho segunda safra por hectare, também não é um desafio, não é nada, mas lá atrás era. Então, a gente acabou migrando de um sistema de cultivo e as produtividades das culturas também se elevou. Então, nesses últimos anos, a gente observa, né, com boas produtividades, quando o fator clima ele não é tão interferente, né? E quanto mais a gente produzir, mais a gente extrai alguns nutrientes do solo, como, por exemplo, cálcio e magnésio, que são fornecidos pela calagem, e os processos de acidificação eles se intensificam. Não só pela extração, né? A gente pode observar uma dinâmica que é intrínseca da planta. No momento que a raiz começa a se desenvolver e vai crescendo em profundidade, a planta, para absorver alguns nutrientes, como, por exemplo, cátions, que têm carga positiva, ela precisa excretar alguns outros elementos, que no caso é o hidrogênio. O hidrogênio está em extrema abundância no ambiente, né? Ele está tanto na atmosfera, né? Está presente na água e também está presente no solo. E ele é um dos elementos que faz parte dos processos de acidificação do solo. Então, quando a gente mede um pH do solo, por exemplo, a gente tem um pH aqui na nossa região em cloreto de cálcio, né? Abaixo de 5, a gente tem uma atividade bastante elevada de hidrogênio. E o hidrogênio faz com que alumínio trocável, o alumínio que está no solo, ele passe para a forma trocável. E aí a raiz da planta tem acesso a esse alumínio, que faz com que, no momento que ela absorver esse alumínio, os meristemas de desenvolvimento, né, os pontos de desenvolvimento, como por exemplo a coifa da raiz, né, ela pode engrossar e escurecer e cessa esse desenvolvimento. Então, a gente tem a acidificação como um processo mais intenso nesses últimos anos, né, com a produtividade aumentando aqui na nossa região, e a gente tem que estar olhando, então, para a correção das nossas áreas. E eu vou só entender um pouquinho mais, queria que você esclarecesse, Vanei, sobre essa questão de que você falou do pH abaixo de 5. Para a gente avaliar o solo aqui da nossa região, né, aqui na nossa região oeste, que tem diferentes tipos de solo também, dependendo né, das nossas regiões aqui, mas o que seria um pH ideal? Existe uma faixa ideal de pH, né, que vários nutrientes estão em uma disponibilidade onde a planta consegue extrair eles do solo, consegue absorver do solo, né, e está produzindo. Então, para nós aqui na nossa região, essa faixa ideal de pH ela se situa em pH cloreto de cálcio em torno de 5,5, né? Então, esse seria um pH
que seria aquilo que a gente deve estar olhando, né? E um outro fator bastante relevante que a gente deve estar observando também é a saturação por bases, que esse é o método oficial aqui do Paraná para estar recomendando doses de corretivo, né? Então, aliado ao pH, né, a gente faz essa radiografia do solo, a gente consegue ver o pH, ele me dá um indicativo se o solo está ácido ou não, e aí eu vou olhar para a saturação de bases, o quanto eu tenho de bases trocáveis, que no caso são cálcio, magnésio e potássio, né, que estão presentes no solo, numa faixa adequada que a planta consiga absorver. Quando a gente olha para um pH ideal, alguns nutrientes que a gente pode também estar observando acabam melhorando a sua disponibilidade. Na nossa região, por a gente ter um solo que tem um teor elevado de argila, é fácil a gente encontrar solos que tenham mais de 60% de argila, a gente tem um problema de fixação de fósforo. As adubações fosfatadas, elas acabam tendo uma eficiência baixa nesse tipo de solo, em função da dinâmica que existe, né? Os óxidos de ferro e alumínio que estão presentes no solo acabam puxando uma parte do fósforo que é aplicado no cultivo e ele não disponibiliza mais. Né? Então ele segura para ele. E como eu faço para aproveitar melhor esse fósforo? É estar numa faixa ideal de pH. A gente sabe que conhece, isso já é conhecido há bastante tempo, né? Que a gente consegue ter uma faixa de melhor aproveitamento de fósforo no solo quando a gente está num pH ideal também, que seria próximo a isso que eu comentei, em torno de 5,5. 5,5. Muito bem. E, Vanei, quais são os solos mais suscetíveis à acidificação? Essa aí até foi uma pergunta do meu estagiário, o Guilherme. Comentei com ele do podcast, ele pediu para fazer essa pergunta para você. Os solos, na verdade, assim, se a gente pegar um solo argiloso para um solo arenoso, né, que tem características químicas e físicas totalmente distintas, né? Quando a gente olha para um solo arenoso, né, a gente tem ele como um solo que teoricamente acidifica menos, né? Ele tem uma capacidade muito menor de reter cátions, né? Quando a gente olha também a disponibilidade de alguns nutrientes no solo arenoso, ela é dentro de uma mesma classe para o solo argiloso, né? Quando eles estão dentro de uma mesma classe, a gente tem menos. Por quê? Se a gente pensar num reservatório, numa caixa d'água, né? A gente, num solo arenoso, a nossa caixa d'água, ela é menor. A gente tem uma quantidade menor de espaços para que os elementos acabem se ligando, né? E fiquem retidos aí nesse solo e depois eles vão entrar numa dinâmica de troca, né? Eles vão entrar numa solução do solo e assim a raiz vai trocar, vai conseguir absorver esses elementos, né? Quando a gente olha para um solo argiloso, a gente tem muito mais pontos de ligação, né? Então, quando a gente pensa, a grosso modo, quem pode ter mais hidrogênio no solo? Um solo argiloso ou um solo arenoso? E aí vem a pergunta, quem tem mais pontos de ligação? Quem pode reter mais cálcio e quem pode reter mais magnésio? É a mesma lógica, né? Então, os processos de acidificação, independente de solos, eles acabam ocorrendo também por um outro detalhe, né? A gente fala o seguinte, a gente tem acidificação no solo porque chove. Uma maior parte do hidrogênio que está presente no solo, ele vem da água da chuva. Então, quanto mais chover, mais, teoricamente, eu teria hidrogênio disponível no solo. Né? Então, a grande sacada de eu olhar para um solo que acidifica mais ou menos é olhar para aquilo que ele consegue reter e trocar naquele solo. Então, se uma dose de calcário vai ser menor para um solo arenoso, que normalmente é isso que a gente observa, as doses são menores, né? Eu também tenho que ficar de olho, porque se a dose de calcário é menor, ele também vai acidificar rapidamente, né? Então, a gente tem que estar de olho para um e para outro, né? Um outro fato bastante importante que a gente deve estar observando nos solos, né? São as entradas de fertilizantes que a gente faz, né? Se a gente pegar de maneira geral, no ano de 2021, o Brasil como um todo, ele consumiu em torno de 45 milhões de toneladas de fertilizantes. E nesse mesmo período, né, ele consumiu em torno de 54 mil toneladas de corretivo do solo. O ano para a safra 2022 caiu seu consumo de fertilizante em 10%, né? Isso é muito em função do preço, a gente viveu toda essa dinâmica no campo, né? E os corretivos de solo a gente teve um up, aumentou em torno de 4%, né? Então o consumo
ele se deu, né? Então, o produtor provavelmente também olhou, eu vou tirar um pouquinho o pé do meu fertilizante, mas em contrapartida eu vou Fazer a tentar correção. corrigir ele e vou usar o meu fertilizante de uma maneira melhor para que ele seja mais aproveitado pelas plantas, né? Otimizar o uso. Exato. Mas quando a gente olha para aquilo que a gente consome de fertilizante e aquilo que a gente consome de corretivos de solo, a gente está um número bem aquém. O número é maior, no ano ele é maior, né? Mas se a gente entender a dinâmica, né, de como os processos de acidificação eles acabam acontecendo e aquilo que a gente precisaria repor de corretivos, né, a gente está um número que ele acaba deixando a desejar, eu diria assim, né? Quando a gente olha, né, para um cultivo de soja, eu já citei aqui, né, que não é mais um desafio a gente produzir 70 sacas por hectare, isso é uma produtividade bem normal, bem corriqueira para a soja. Se a gente pegar, vamos falar um número bem generalista aqui, não serve de parâmetro, mas é só para a gente ilustrar, né? Na nossa região hoje, o produtor que colhe em torno de 70 sacas de soja por hectare, normalmente ele utiliza um fertilizante formulado numa dose de 300 a 350 quilos por hectare. É mais ou menos isso que na prática acontece, né? E aí, para produzir 70 sacas de soja, quando a gente começa a olhar para ensaios, a nível de ensaios, a gente consome em torno de 600 a 700 quilos de calcário. Então, você consome praticamente o dobro. Como eu disse, não é um parâmetro, né? Isso aqui é só um número que a gente acaba observando, Uma né? média. Existem várias outras variáveis que envolvem isso, né? Que acaba tendo muito mais detalhes que envolvem isso, né? Mas só para a gente estabelecer uma relação. São quantos quilos de calcário? Cerca Em de... torno de... Para produzir 70 quilos, 70 sacas de soja, a gente gasta em torno de 650 a 700 quilos de corretivo de solo de calcário. E aí, quando a gente olha para esse número daquilo que é consumido no Brasil, a gente tem 2 cultivos normalmente. Se a gente pegar a região mais extremo sul aqui, a gente tem o predomínio de soja no verão e trigo no inverno, né? Muito pouco milho, né? Quando a gente já começa a subir no Paraná, aqui na nossa região já tem o predomínio de milho segunda safra, e subindo mais a gente tem mais ainda o que vai ser desenhar como soja de primeira safra e milho de segunda safra, né? Então a gente tem 2 safras anuais. E aí a gente consegue começar a perceber que esses números de corretivos de solo, eles são muito aquém daquilo que a gente realmente precisaria estar utilizando para realmente corrigir o solo. A frequência de aplicação, quando a gente começa a observar para esses números, elas devem se intensificar nos próximos anos também, porque quanto mais a gente produzir, mais a gente acidifica o solo, quanto mais ácido esse solo for, mais a gente precisa estar repondo de corretivos de solo. Mas a gente precisa estar corrigindo, né? Exatamente. Então, ficar atento a essa questão. E essa questão, tio, o Guilherme também, acho que o Guilherme mandou outra também, né, nesse sentido, que é para evitar, como evitar essa acidificação, né? A gente falou aí que a gente fica aquém dessas correções ainda, mas de que maneira o produtor pode se atentar para isso, né? Eu queria até que você comentasse da importância de fazer essas avaliações do solo, né? O produtor tem feito isso e tem parado para pensar de que maneira ele pode deixar de ter essa acidificação aqui, Vanei? É uma preocupação nossa, na verdade. Quando a gente olha para números de análise de solo, toda a área que a gente atua efetivamente, a gente acaba fazendo um levantamento, né, daquilo que é realizado de amostragens, e a gente pega esses laudos de análise de solo e a gente vê nos últimos anos que a própria frequência de amostragem de solos, ela acaba diminuindo. Então, a gente precisa melhorar realmente já no início mesmo, que é fazer uma boa amostragem de solo. E a gente também está olhando, interpretando essas amostragens de solo, né? E está alertando o produtor, né? Então, qual seria o ideal? Que no máximo, num período de 2 safras, a gente fizesse uma amostragem bem feita da área para a gente monitorar essa acidez do solo. A gente trabalha com algumas estimativas, né? Vamos supor, eu já comentei aqui uma da produção, né? Mas existem alguns, já olhando também para fertilizantes, né? Quando a gente olha assim, todo fertilizante acidifica o solo?
E a resposta é não. Existe uma diferença muito grande entre eles. Alguns praticamente nem acidificam o solo. Quando a gente olha para milho de segunda safra, principalmente, e a gente faz adubações com fertilizantes nitrogenados. Se a gente fornecer... normalmente a gente não fornece, né? Mas se a gente fica num fornecimento de 70 a 80 quilos de nitrogênio por hectare, né? Ano, isso para milho de segunda safra, né? Mas se a gente fornecesse 100 quilos de nitrogênio para um milho de segunda safra nesse cultivo, e se ele fosse fornecido na forma de sulfato de amônio, você precisaria de mais de 500 quilos de calcário só para corrigir essa acidez gerada pelo sulfato de amônio. Quando a gente olha para a ureia, se eu fornecesse esses mesmos 100 quilos com ureia, eu precisaria de em torno de 180 quilos de calcário com PRNT 100%, para estar corrigindo a acidez gerada pelo fertilizante nitrogenado. Então, a gente tem algumas bases que nos dão um indicativo, né, daquilo que mais acidifica o solo e aquilo que menos acidifica o solo. Outra fonte também, o enxofre na forma elementar. Algumas fórmulas de fertilizante possuem enxofre, né? E ele na forma elementar também acaba acidificando o solo. E a própria decomposição da palha, nesse momento, né, se a gente pensar assim... Aqui a planta tira do ambiente carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Sim. Uma parte disso que ela prendeu vai ficar na palha e vai ser incorporado ao solo. E no momento que ele vai ser decomposto no solo, uma parte desse hidrogênio vai estar novamente sendo disponibilizado, né? Então, processos de decomposição, né, e mineralização de matéria orgânica, né, vai estar liberando alguns ácidos fúlvicos, ácido úmico, umina, e também vai estar presente aí o hidrogênio que vai voltar então para a solução do solo. Então, a minha dica é o seguinte: para mim saber realmente como está o meu solo, é somente com uma boa amostragem. Né? E uma boa amostragem, ela é o princípio de tudo. Por quê? Eu estou tirando uma fração muito pequena do meu solo para representar normalmente uma área muito grande. Então, nas análises de solo, que é aquilo que a gente observa de maneira geral, o laboratório normalmente cobre em torno de 500 a 600 gramas de solo que vai ser analisado. E aí a pergunta é a seguinte: quanto isso está representando? Se eu pegar um talhão de 40, 50 hectares, qual é a porcentagem que aquela amostra está representando daquele solo? Então, eu preciso fazer uma boa amostragem para que ela seja representativa, e é a melhor maneira de eu monitorar não só a acidez do solo, mas também outros nutrientes, como eles estão presentes e distribuídos no meu solo. E isso vai fazer toda a diferença, Exatamente. né? Essa amostragem feita de forma certa, correta. Isa, a gente conversava aqui nos bastidores que o Vanei passou para a gente alguns resultados aí, né? Acho que a gente pode ver um gráfico. Vou pedir para o Denilson colocar na tela, então, esse panorama da fertilidade do solo. Explica para a gente, Vanei, essa saturação de bases e essa relação direta com a quantidade aí, né, do nosso hidrogênio. De que maneira a gente vai ter esse comportamento e como que a gente pode avaliar esses gráficos? Esse aqui é o monitoramento daquilo que eu comentei para vocês, né? Todas as análises que entram para nós, né, dos nossos cooperados, né, a gente faz esse levantamento. E para compor esse gráfico aqui, são mais de 4.000 análises de solo nos últimos 3 anos, né? Então, ela acaba sendo bem representativa da nossa região específica, né? A Cafelândia, no nosso entorno, né? E aí o que a gente pode observar, né? Se a gente ter como parâmetro, e é um parâmetro oficial, né, que o solo abaixo de 5, pH em cloreto de cálcio, abaixo de 5, a gente tem uma atividade bastante elevada de hidrogênio, a gente tem que mais de 44% das áreas acabam estando com pH abaixo. Então, isso nos indica o seguinte: será que a gente está fazendo uma boa correção do solo na nossa região? Será que a gente não tem que olhar um pouquinho mais de critério, né? Porque olhando para pH, né, quando a gente olha de 5 a 5,5, 5 já seria um limitante, né? A gente está em cima do muro, né? Mas até 5,5, né, que seria o nosso ideal, né, a gente tem mais 45% dessas áreas. Então, entre aquilo que está abaixo do ideal e aquilo que a gente tem que está próximo do ideal, são muitas áreas, né? Então, a gente precisa realmente olhar com critério, né? E aquilo que nos dá indicativo, né, de doses de calcário, que é a saturação de base, né? E para ver também o quanto do meu solo está saturado, né? Se a gente pegar abaixo de 50%, nenhum dos nossos cultivos desenvolve bem, vai ter perda de produtividade.
E esse número é de 24% das áreas estão abaixo de 50%. Quando a gente olha para a saturação de bases ideais, o que a gente tem? Soja, ela acaba sendo um pouquinho mais tolerante à acidez do solo, né? A gente pode ir em torno de 50% a 60% de saturação, né? Que está dentro do ideal. Sim. Quando a gente olha para gramíneas, que no nosso caso, que é o predomínio de milho segunda safra e também trigo, na nossa região acaba tendo uma pequena porcentagem de trigo, né? Eles são mais exigentes e a saturação de base ideal ela chega a 70%. Então, quando a gente olha para esses números de saturação de base, né, olhando o que a gente tem abaixo de 50%, né, e aquilo que a gente olha que está entre 50% a 60%, que é um indicativo que eu tenho que ficar de olho, né, acaba tendo praticamente aí um número que é quase próximo a 40% também. Então, aquilo que a gente tem orientado, tanto a nossa equipe agronômica, produtores, quando a gente tem a oportunidade, né, que a gente conversa com eles em dias de campo, é para realmente ficar de olho, porque a gente tendo solo ácido, com certeza vai ficar produtividade para trás. A gente está deixando de colher mais soja, mais trigo e também mais milho. E a acidificação, ela é visível quando eu vou lá na lavoura? Como eu vou só na análise de solo? Ou a gente consegue olhar e falar, dá para... Aqui está ácido, né? Para conversar com o produtor quando você chega na propriedade. Existem alguns casos extremos que a gente consegue olhar, né? Normalmente, áreas de acidez, a gente consegue observar reboleiras, né? Então, quando a área está extremamente ácida, né? Ela interfere em processos, né? Também de absorção de outros nutrientes e aí sim, a gente tem um desenvolvimento menor, né? A gente consegue ver plantas amareladas, né? Mas, em áreas que já receberam calagem, normalmente a gente não consegue observar. Então, a área que já foi corrigida, o produtor faz 5, 6 anos que fez uma boa correção do solo, o solo já voltou para um estado onde ele está mais ácido, né? A gente não consegue observar isso. Né? Então, vai ser muito difícil você observar isso. A gente só consegue observar onde a gente tem uma acidez bastante elevada, os níveis de alumínio são muito elevados, né? E aí sim, porque aí a planta tem dificuldade, por exemplo, muitas vezes até de absorver um próprio fósforo, a planta não desenvolve normal, né? Então, seria só num caso realmente extremo. E normalmente a gente consegue observar em reboleiras, né? Quando a gente olha para uma área que já recebeu correção, a gente não consegue visualizar assim, chegando, vou dar um diagnóstico, não. Vai ter que ser por análise de solo mesmo. Quando já passou por esse processo de correção. Aí. Exatamente. E aí você citou também que vai ter esse déficit em produtividade. De que maneira diretamente acontece esse processo na planta, né? De baixa de produtividade? Assim, um dos principais fatores é a interferência, né, na absorção de outros elementos, né, e também a própria deficiência de cálcio e magnésio para a planta, né. E um fator bastante importante que a gente deve levar em consideração é quais os tipos de corretivos de solo que a gente vai estar utilizando. Quando a gente fala em magnésio, quais são os fertilizantes, quais são os aportes que a gente pode estar colocando no nosso solo? É só através de calcário dolomítico. Né? Se a gente pegar em fertilizantes de maneira geral, existem alguns outros fertilizantes formulados, né? Que ele está combinado com outros nutrientes também, mas de maneira geral a fonte mais barata e mais fácil da gente estar colocando, aportando no solo, é através de calcário dolomítico. E aí existem calcários, né, também, que são calcíticos, onde eu tenho um nível menor de magnésio, a gente tem essa classificação. Normalmente a gente acaba, muitas vezes, cometendo algum equívoco, a gente pensa assim, bom, o calcário é dolomítico, então ele tem um teor alto de magnésio. O calcário é calcítico, ele tem um teor elevado de cálcio, mas o calcário calcítico, ele nada mais é uma classificação que o teor de magnésio dele é abaixo de 5%. Né? E o calcário dolomítico é acima de 5%. Então, eu tenho que estar olhando para isso. Muitas vezes, a gente acaba olhando apenas para o tipo de calcário e a gente não se atenta em olhar para uma análise realmente de calcário e ver qual é a porcentagem. E aí, sim, eu tenho porcentagens ideais desses nutrientes dentro de uma lógica de saturação por bases. Quando a gente olha de maneira geral para cálcio, qual seria uma saturação ideal dentro de uma CTC?
né? A gente tem esse valor próximo a 50%, 60%. O magnésio, em torno de 20% a 25%. E potássio, até 5%. Esse é um balanço que é adotado, né, pela grande maioria das recomendações, né, que a gente deve ficar próximo a isso, né? Mas o que a gente tem que se atentar? Se eu tenho o balanço exato, correto, e eu tenho um nutriente no solo abaixo do nível ideal, de nada adianta. Né? Então, além do balanço, eu tenho que ter todos os elementos numa faixa onde a disponibilidade dele seja suficiente para a planta. Senão, eu vou ter realmente perdas de produtividade. Né? E quando a gente fala em processos de acidificação do solo, a gente vale reforçar. O alumínio é normalmente o protagonista das baixas produtividades. Voltando um pouquinho lá no nosso início da nossa conversa, né? Quando a gente olha para aquilo que a gente migrou do sistema convencional, onde a gente incorporava, né, corretivos, a gente fazia todo o preparo do solo, a gente migrou para o sistema de plantio direto. E o que acontece? A gente cria camadas, zonas de fertilidade no perfil do solo. Então, aonde estão as camadas mais produtivas, com maior nível de nutrientes? São as camadas mais superficiais. Né? Então, a gente acaba tendo essas deposições. Né? E é importante que a raiz ela desenvolva também em profundidade. Então, a gente já observa, né, nos nossos solos aqui, que são solos profundos, né, a gente pode observar raízes de soja a mais de 1 metro de profundidade, raízes de milho a mais de 1,5 metro de profundidade. E qual é a importância dessa raiz estar lá na profundidade? Será que é pegar nutrientes? Não é. Normalmente as pessoas acham que não, ela tem que estar lá embaixo para explorar nutrientes. Tem muito pouco nutriente de profundidade. Tem potássio? Tem enxofre, que é um nutriente imóvel no solo? Tem. Mas a grande função e a principal função dela é estar pegando água. A gente tem que olhar para a raiz, né, para o nosso solo, como um reservatório tanto de nutriente como de água. A gente vê nos últimos anos aí veranicos que acabam acontecendo, né, de 15, 20 dias sem chuva. É normal, tá? A frequência desses veranicos tem aumentado e a maneira de driblar esses veranicos sem perder produtividade é colocar realmente a raiz lá em maiores profundidades. Ter esse sistema radicular bem estruturado que ele vai ajudar aí nessa disposição de água. Exatamente, né? Quando a gente olha os teores maiores tanto de fósforo, de potássio, cálcio, magnésio, eles estão concentrados, né? Se a gente fizer uma amostragem de 5 em 5 centímetros até 20 centímetros de profundidade, a gente pode observar que alguns nutrientes é uma escadinha, né? Fósforo, principalmente, está todo concentrado na superfície. É um nutriente que tem uma mobilidade mais baixa no solo e pela avidez do solo por fósforo, né? Principalmente se um solo que é um pouco pobre em fósforo, né? Que ele tem teores um pouquinho mais baixos, né? Então, acaba concentrando todo ele na superfície, né? Não se movimenta. O potássio, ele tem uma descida mais lenta, mas eu tenho ele disponibilidades melhores dele em profundidade, né? Mas a mensagem eu preciso colocar a raiz realmente em profundidade. E como é que a gente faz isso, né? O alumínio é o grande protagonista disso. A gente tem que tirar a atividade desse alumínio que está lá em profundidade, né? E uma maneira disso, a gente falou até agora de calcário, mas é para diminuir essa atividade de alumínio em profundidade e também colocar mais enxofre em profundidade através do gesso agrícola, né? Na nossa região, nos últimos anos, a gente tem observado que acabou tendo pouca utilidade, né? A gente não faz uso corriqueiro de gesso, muito por mitos que se criou com ele, né? Que era perdido potássio, né? Então, tem toda uma história por trás disso, né? Que alguns parâmetros a gente vale ressaltar que eles acabaram caindo por terra, como, por exemplo, a questão do potássio, né? A gente sabe que a maior parte do potássio, que muitas vezes que diminui no solo, que é corrigido e que é utilizado o gesso também, ele sai do solo por exportação. As plantas acabam produzindo mais e a gente tem a retirada desse potássio, não é relativamente perdido, né? Sim. Um ponto que a gente tem que ter uma atenção muito grande, sim, é com o magnésio, que ele acaba tendo uma afinidade também com o sulfato, né? E ele acaba tendo essa descida no perfil e normalmente ele está concentrado também na superfície do solo, né? Então, a gente acaba tendo que olhar com critério para a gessagem, sim, mas a gente precisa
implementar o uso dela na nossa região, que é uma das maneiras da gente conseguir driblar o nosso alumínio que está em profundidade e também colocar mais raízes lá embaixo para que a gente não sofra tanto, né, com os processos aí dos veranicos que têm se intensificado. Muito bem, muito bem. Vanei, a gente falou do uso da calagem, geralmente em menor quantidade do que precisa no solo. Mas e quando coloca em excesso? O que vai causar? Qual o problema quando a gente tem o excesso ali da calagem? Existe uma dinâmica, né, que a gente adotou no sistema de plantio direto, que é a não incorporação desses corretivos, né? E olhando para uma recomendação que ela era mais específica para o Rio Grande do Sul, que era a estar utilizando, lá se usa também a acidez potencial do solo, leva em conta, né? Mas aqui no Paraná era adotado também até 2019, que era a divisão da quantidade de calcário, o resultado que dava na análise do solo, dividia por 2, porque ia ser aplicado em superfície. E não se incorporaria ele, então, até 20 centímetros, né? Então, você, com a descida mais lenta do calcário, né? Com esse efeito de correção lento, né? Você dividia essa dose. E o que a gente tem observado nos últimos anos? Os resultados de ensaio mostram que o calcário, ele tem, sim, essa descida lenta, né? E também outros professores acabam falando isso, né? A gente tem o professor Marcelo Batista, da UEM, que ele frisa muito isso, né? Que o calcário, ele acaba formando uma frente de alcalinização e ele acaba reagindo por demanda. Então, se eu tenho um solo que é ácido, né? Eu vou ter essa reação do calcário, vai corrigindo e eu tenho uma descida realmente lenta, né? A gente vê que isso realmente, eu demoro mais de 2 anos, muitas vezes, para ver essa descida até 20 centímetros, né? E essas descidas são baixas, são pequenas as quantidades que vão chegar lá a 20 centímetros, né? Sim. Mas a gente tem, sim, essa descida tanto de cálcio quanto de magnésio, né? Mas o efeito de correção, na grande maioria das vezes, ele acaba sendo por demanda. E aí, a pergunta, né? Se a gente fizer em excesso, a gente tem, sim, problemas, né? Como, por exemplo, a indisponibilização de alguns micronutrientes que são metálicos, cobre, zinco, manganês, né? A boa notícia é que nossos solos têm bastante, né, micronutrientes, né? A gente pode desatentar? Não, de maneira alguma, né? Mas se quando a gente faz uma análise de solo, aquilo que a gente pode observar é que os níveis de manganês no nosso solo, né, que é bastante importante, principalmente para a cultura da soja, né? Sim. E, inclusive, a gente faz, muitas vezes, uma complementação via folha, né? É utilizado via foliar. Mas a gente tem níveis elevados de manganês no solo. Então, a boa notícia é que, na maioria das vezes, quando eu faço uma supercalagem, né, a gente tem esse efeito, sim, né? Mas a gente tem alguns outros micronutrientes, principalmente, né? Quando a gente olha para milho, aí não é manganês, é zinco, né? E também ele tem essa indisponibilização. O milho também tem uma demanda elevada por zinco, né? Então, a gente tem que ficar atento, né? Mas a supercalagem a gente pode evitar ela, né? A gente sabe que a gente tem alguns problemas que se referem a efeito de supercalagem, que é o problema dos dosadores e aplicadores de calcário nas áreas. Então, a gente faz lá uma análise de solo, a gente definiu que a gente vai utilizar 4, 5 toneladas como exemplo por hectare e a gente vai aplicar com um distribuidor, muitas vezes, a lanço. E num dia que está ventando. Então, as frações granulométricas de maior tamanho, elas acabam indo mais para o final, né, da faixa de aplicação e as menores acabam concentrando no meio. E aí a gente tem um outro problema. Todas as granulometrias, em algum momento, elas vão reagir no solo, né? Sim. Mas são tempos distintos. Granulometrias menores levam menos tempo, né, para reagir e corrigir o solo. Granulometrias maiores, há mais tempo, né? Então, se a gente fizer faixas de aplicação com os distribuidores de calcário, a gente vai ter pode criar zonas, né, manchas, né, de supercalagem, né, principalmente com doses mais elevadas, né, e ainda a gente tem essa diferença da reação no solo. Então, a dica é, se não dá para a gente extrapolar e errar muitas vezes demais, né. Mas, por outro lado, também tem resultados de pesquisa, né, que mostram que quando a gente migrou lá, quando a gente dividia aquela dose, né, por esse efeito mais lento,
a gente observou o seguinte, aquelas 50% só que era aplicado não era suficiente. A gente poderia estar utilizando 100% sem prejudicar nada das culturas, né? Por essa reação em demanda que existe do calcário, né? O que não pode acontecer é a gente aplicar a dose cheia de calcário e fazer uma gradagem superficial, como por exemplo, porque aí a gente aumenta a área de contato do corretivo com o solo, e aí sim a gente tem esses processos de indisponibilização de alguns micronutrientes ou mesmo macronutrientes, né, por esse efeito da supercalagem. Então a gente tem que ter esse cuidado. A dose a gente pode estar utilizando a dose cheia, que vai ser recomendada no laudo da análise de solos. A gente só precisa fazer a correção do PRNT, né, ajustando para o calcário, que é agente específico que a gente vai aplicar, e fazer a aplicação dela de maneira uniforme na área em superfície. O que é o PRNT? O PRNT, ele é o seguinte, ele é o poder relativo de neutralização que um calcário tem. Eu tenho o efeito dos carbonatos, né, que estão presentes dentro dele, e óxidos, né, que estão presentes dentro desse calcário, que vai estar reagindo com o solo, e eu tenho a reatividade dele. Né? Em algum momento ele vai ser, lá sai da mina, ele vai ser fracionado, né? E ele vai ser peneirado. E essa reatividade, quanto menor a granulometria, como por exemplo partículas menores que 0,002 milímetros, elas reagem num curto espaço de tempo. Inclusive existem corretivos de solo, como por exemplo o calcário filler, que ele é só uma granulometria. É uma granulometria extremamente fina. Coloquei ele no solo, de imediato ele reage, só que eu não tenho um efeito residual, ele não fica corrigindo por mais tempo. Então a reatividade do calcário, né, ela se dá em função das granulometrias e pelo tempo de reação de cada partícula. A gente tem 4 frações de partículas normalmente que as peneiras acabam separando, né? Partículas muito grossas, elas já nem vêm no calcário, né? Ela já é separada no próprio peneiramento, né? E aí sobram 3 frações de partículas que vão estar que vão estar presentes no calcário para ser utilizado na lavoura. Então o PRNT, ele é a multiplicação da reatividade do calcário pelo poder de neutralização dos óxidos e dos carbonatos que estão presentes nele. Show de bola, uma aula aqui. Sim. Uma aula. E agora eu queria que a gente partisse para um outro tópico da nossa conversa, que é em relação a como os consórcios têm contribuído aí para as boas produtividades e também para essa questão da correção do solo, né? Temos um exemplo que é a utilização da braquiária, e eu queria que você comentasse um pouco disso, que a braquiária junto do milho vai refletir lá na próxima cultura, na cultura que vai vir à frente, que é a soja, é isso, né? Exato. A gente tem observado nos nossos ensaios lá do CPA, a gente tem observado também ensaios de outras instituições de pesquisa, né, que acaba a gente tendo um grande benefício, né, com essa prática, né? Eu já comentei lá atrás, né, que no momento em que a gente migrou para o sistema de plantio direto, né, e a gente tem esse tráfego mais intensivo das máquinas, né, a gente acaba criando essas camadas mais adensadas de solo. E a planta de cobertura, né, para a nossa região aqui, que se encaixou perfeitamente, é a braquiária, né? Existem outras plantas de cobertura, principalmente mais se a gente pegar Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estão utilizando em maior escala, né, que são muitas vezes consórcios de plantas de cobertura, né? O pessoal naturalmente chama de mix de cobertura, né? Que é a associação de algumas plantas, né, em um período onde não tem cultivo agrícola de interesse comercial, né? Para o nosso caso, como a gente tem janelas muito curtas, né, entre os cultivos, uma maneira da gente estar colocando mais planta, colocando mais raiz dentro do nosso sistema é através da braquiária. Se a gente pensar nas seguintes janelas que a gente tem o milho de segunda safra, né, e após soja. Normalmente é isso que a gente tem na nossa região. Colhendo milho, o produtor entra colhendo milho e já vai plantando a soja na sequência. Exatamente, é o que aconteceu esse ano, né? A gente teve um atraso na semeadura do milho, né? E não teve uma janela, na grande maioria das regiões aqui, foi de 20, 30 dias no máximo, né? Teve muitas áreas que em 10 dias o produtor já estava fazendo a semeadura da soja. Normalmente, quando se instala o milho mais cedo, esse período é de em torno de 2 a no máximo 3 meses. Só que
acaba coincidindo com o mês de agosto, que chove pouco aqui para nós, né? Então, muitas vezes, os cultivos de plantas intercaladas a essa janela acaba sendo bastante limitado, né? Então, a gente precisaria de uma planta de cobertura de um ciclo bastante rápido, né? E também que ela seja resistente, né? E que acabe tendo uma demanda menor por água pelo fato do período, né? Quando a gente olha para uma outra janela bem interessante que a gente tem, né? Que seria a janela de colheita de soja e aonde a gente vai instalar a cultura do trigo. Também é um espaço aí de em torno de 3 meses que a gente acaba tendo esse espaço, né? E aí a gente caberia muito bem uma cobertura de solo, né? Aí sim eu poderia estar fazendo utilização de uma cobertura com um ciclo mais rápido. Uma cultura que a gente tem observado para nós aqui na nossa região que tem se adaptado bem a isso são consórcios, né? E mesmo aqueles que predominam o milheto. É uma cultura que desenvolve muito rápido, né? Então tem esse desenvolvimento bastante acelerado, em torno de 50, 60 dias tendo disponibilidade de chuva, eu já tenho uma massa muito boa formada na área, né? Então eu tenho essa possibilidade, né? Mas para aquele cultivo onde não entra trigo, né? Eu não tenho essa janela, né? Eu estou colhendo a minha soja, estou plantando o milho. Então, a gente acaba tendo a braquiária como uma das principais possibilidades, né? Que é o que a gente consegue ver aí na imagem, né? Exatamente, né? Então, quando a gente olha para aquilo que a gente consegue agregar, né? Se a gente olhar para a nossa imagem, né? Aquilo que é tradicional, a gente tem o milho solteiro, que a gente faz o controle das plantas daninhas, né? E a gente não tem mais plantas, né? Por um determinado período, até ter o efeito residual dos herbicidas que são utilizados. Depois eu tenho uma presença de plantas daninhas, né? Quando a gente vai olhar para a buva, principalmente, ela começa a se desenvolver dentro da cultura do milho. No momento que eu faço a colheita desse milho, eu tenho a planta daninha instalada, né? E aí, o que acontece? Eu tenho uma dificuldade muitas vezes para estar controlando propriamente essa planta daninha. Mas a planta daninha, ela não é só esse o problema, né? É um dos benefícios que a gente tem, né? Quando a gente olha a nível de solo, se a gente pensar, eu tenho só a cultura, seja o milho, né? Ou, enfim, seja outra cultura, quanto eu consigo explorar do meu perfil do solo com raízes? Eu tenho um volume determinado, tenho um volume X. Quando eu coloco mais uma cultura, no caso da braquiária, pelo menos eu dobro o número de raízes que estão explorando esse perfil do solo. Quanto mais raízes eu tenho crescendo no desenvolvimento, mais espaços eu tenho para que infiltre a água, para que eu tenha também em superfície, né, mais espaços porosos, né, para ter melhor dinâmica, né? E quando a gente melhora esse sistema, né, a gente vê que também a biologia do solo muitas vezes acaba sendo melhorada. Ela também é beneficiada. Concentração de matéria orgânica. Exatamente. Também, né? Isso. E aqui a gente tem, né, aqui são só um exemplo, né, a gente faz a semeadura do milho de segunda safra, né, ou outras plantas de cobertura, né, como o caso de aveia, tem aqui também trigo, né, e aqui a gente vai olhar só para a produtividade da cultura da soja em função da palha que foi no inverno. A primeira coluna aqui à minha esquerda, né, a nossa esquerda, a gente tem o cultivo de soja no verão e milho no inverno. Então, 3 anos de milho no inverno e a gente vai olhar para a produtividade de 3 anos da soja no verão. Ou seja, né, aquela monocultura, assim, exatamente, que a nossa sucessão, a sucessão tradicional, né? É aquilo que a gente falava da extração, que não tem aquela reposição dos nutrientes. Exato. Aí a gente vai olhar, né? Então, a gente teve... aqui a gente passou por o ano na safra 21-22, a gente tem uma produtividade extremamente baixa, né? Foi o ano que a gente teve estiagem aqui. Sim. Mas o que chama a atenção, quando eu faço a somatória dos 3 anos de soja, eu produzi 407 sacas aqui, a unidade é por alqueire, em alqueires, né? 407 sacas de soja na minha palha de milho. Então, veja, eu tive que controlar a minha buva lá, eu tive que controlar minhas plantas daninhas, né? E eu produzi 407 sacas. Quando eu passei para uma soja aonde eu cultivada em milho com braquiária no inverno, eu aumentei 50 sacas de soja. Só pelo fato de eu ter colocado uma braquiária a mais no meu sistema. Então, vejam o quanto eu consigo beneficiar o cultivo principal, no caso a nossa soja aqui, que é o que predomina no verão, né? Só pelo fato de eu ter colocado uma planta a mais. Sim. Então, isso acaba
envolvendo processos de estruturação de solo, né, melhora a biota do solo, né, então eu tenho vários aspectos que são melhorados, né, quando a gente olha para a matéria orgânica, como você citou aqui na nossa região, a gente tem um inverno como, por exemplo, esse aqui, foi mais quente, né? E a gente comumente tem períodos de calor, né? E quando coincide com chuva, a gente acaba tendo esses processos de composição de palha mais acelerados, né? Então, quanto mais palha eu tenho no meu sistema, mais eu consigo também proteger o meu solo. Né? Então, principalmente naqueles anos que são chuvosos e acaba tendo essa dinâmica, né? De temperatura também para toda aquela bicharada que está lá no solo decompor a palha, né? Sim. Outros cultivos também acabam sendo interessantes, né? Soja, trigo, né? Quando a gente quebra, né, a sequência, né? Soja, milho, coloca um trigo também, né? Acaba beneficiando, né? E uma outra planta que muitas vezes a gente não acaba tendo ela no nosso sistema, né? Que seria a aveia preta, no nosso caso aqui, né? Também é uma baita planta de cobertura, né? Mas a gente acaba não tendo muitas áreas de aveia preta porque a gente tem uma cultura de interesse econômico que a gente pode estar cultivando no inverno e a gente deve fazer isso, a gente tem que rentabilizar a propriedade dos produtores, né? E a gente também consegue, aliado a isso, melhorar a estrutura física desses solos, né? Então, a gente tem possibilidades de estar melhorando e aprimorando. Normalmente, o que é mais fácil, né? Que seria a soja milho, que é o mais comum, né? O mais corriqueiro, né? É o mais fácil de ser feito. Sim. Em momento algum, né, a gente diz que é fácil fazer um consórcio. Tem vários desafios. A gente precisa acertar a população numa braquiária. Controlar a competição. Controlar a competição para a gente não ter perdas no milho de segunda safra. Se bem manejado, não tem perdas, principalmente, né, a partir de 2, 3 anos que eu tenho já esse processo instalado, a gente não tem mais perdas, né? Mas é um detalhe. Primeiro que a gente tem que olhar para o solo, né? Eu falo uma coisa bem simples, né? Tem que ter comida para todo mundo. Então, se eu tenho que colocar uma planta de cobertura e colocar uma braquiária consorciada, eu tenho que suprir a demanda de nutrientes dela também. Não é só a do milho, né? E no momento em que ela começa a competir com o milho, a gente tem ferramentas para travar esse crescimento para que ela não tenha essa competição tão acelerada. Então, no momento que eu vou aprimorando o meu cultivo, eu vou melhorando os processos de estruturação de solo, eu acabo tendo essas melhorias, né? E aí sim a gente tem os ganhos, né? É normal a gente ver redução de produtividade de milho, não é só um dado que a gente observa nos nossos ensaios, né? Tem outros ensaios também que mostram isso de outras instituições. Então, normalmente, a partir do 3º ano, a gente não observa mais perdas de produtividade no milho, né? Mas, se a gente olhar, quando a gente compara aquilo que a gente perde no milho nos primeiros 2 anos de cultivo, a gente já paga essa diferença só com o que produz a mais na soja, porque a soja tem um valor mais agregado e já sobra dinheiro nessa contribuição que a gente tem a mais, né? E a partir do 3º ano, normalmente a gente tem uma tendência a competição já ser nula. Com o milho a gente já não vê mais essa perda. Então, tem vários desafios, tem vários detalhes, né? Aqui eu só falei de alguns, né, para vocês, né? Sim. Mas à medida em que a gente eleva o nosso nível de manejo, que a gente vai aumentando a nossa produtividade, a gente vai acertando também os detalhes. Certo. E aí a gente percebe que esse investimento em plantas de cobertura, em consórcios, vale a pena, né? Exatamente. Mas é isso aí. Vanei, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um ótimo episódio. Tenho certeza que quem ouviu esse episódio vai aprender muito aí em relação, né, à correção de solo, a como melhorar a produtividade, como prestar mais atenção nessa saúde de solo. E olha, quando estiverem aqui no City Farm, né, se você estiver por aqui, a equipe Copacol vai estar por aqui também. Se quem está nos acompanhando quiser trocar uma ideia lá com vocês no estande da Copacol, está convidado, né? Com certeza, né? Nós vamos estar presentes aqui com vocês, né? Então, vai ser um momento de aprendizado também para nós estar aqui com vocês, né? Então, a gente também fica à disponibilidade. Eu, como pesquisador lá do CPA, nossa equipe também sempre está disponível quando surgirem dúvidas, né? Todos aqueles desafios que normalmente acabam tendo, né? E o CPA está sempre de portas abertas, né? Então, agradeço por estar aqui conversando com vocês. É um momento de aprendizagem para mim também estar aqui com vocês. Muito bem, uma troca. Isso aí. Mais uma vez, obrigada, Vanei, pela participação. Também obrigada por quem nos acompanhou, né? Isso aí. Obrigada para vocês que nos acompanharam até aqui. E mais uma vez, parabéns a toda a equipe Copacol, que hoje celebra, nesse dia 23 de outubro, 60 anos de história. Parabéns a todos os colaboradores.
Muito bem, então, pessoal, até o próximo episódio que ainda vamos fazer nessa semana ou na semana que vem. A gente vai divulgando aqui no canal e faça a sua inscrição, não se esquece.